Bom Dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho e refletirmos como anda a nossa vida. Temos feito de bom ou não e principalmente se estamos vivendo ao lado de nosso Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Parem um pouquinho. Para o que está fazendo. Só por alguns minutos, isso. Chega aqui pertinho do rádio, vem cá. Se possível, erga um pouquinho o volume. Vamos conversar. Sabe, como é que você é com sua paciência? Você é paciente? Você é tardio em ficar bravo? São perguntas difíceis, né? Perguntas complicadas, mas que precisam ter uma atenção especial. A gente precisa se preocupar um pouquinho aí com a nossa paciência. Tem alguns textos que dizem assim, olha, o longânimo, né, o tardio em irar, é grande em entendimento, grande. Mas o de ânimo precipitado, aquele que está sempre, nos cascos, exalta a loucura. Exalta a loucura, isso mesmo que você ouviu. O amor, um dos textos mais conhecidos de 1 Coríntios 13, diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita. O amor não se irrita, gente. Quanta coisa a gente precisa mudar, né? Quanta coisa a gente precisa melhorar. Sabe, às vezes não precisam palavras para demonstrar a irritação. Às vezes um olhar apenas. Uma cara fechada. E a gente se enche de razão, porque a gente acha que está no direito de ficar bravo. Será? Os relacionamentos hoje são cada vez mais difíceis, sabe por quê? Justamente por esse motivo. Nós, seres humanos, nos achamos no direito. No direito de se irritar, no direito de ficar bravo, no direito de ter razão, e o que importa é ter razão. Meus queridos, a paciência é um músculo, sabia? É um músculo a ser exercitado. Você vai para a academia? Eu faço academia, eu gosto de fazer academia para exercitar os músculos. Para ficar forte? Não. Para poder, ter uma vida mais equilibrada, uma vida melhor. Se eu passo 2, 3 dias sem fazer academia, começa a doer, dói as costas, dói... É a idade, gente. Agora, se eu faço academia, pronto. Porque eu estou exercitando os músculos. A paciência é um músculo que precisa ser exercitado. Quando você, como cristão, pede a Deus que lhe dê paciência, Ele não vai fazer assim, pronto, tá aí. Não. Ele vai te dar situações para você exercitar a sua paciência. E quanto mais exercitar, mais paciente você se torna, mais calmo. Você aprende a lidar com os problemas, com as dificuldades. E é o que a gente precisa. A gente precisa melhorar a nossa maneira de ver as coisas. Eu vou contar uma historinha para você entender o que eu quero dizer para você nesta manhã.
justamente de um casal, em uma região muito remota, distante. Um casal se apaixonou, mas sabe aquela paixão quente, fervorosa? Eles se amavam, as pessoas chegavam a ter inveja. Onde um estava, o outro estava também. Aonde um ia, o outro ia também. Sempre sorrindo com os brilhos nos olhos. Ah! E aí resolveram se casar. Então, né? Quando você casa, você passa a conviver com a pessoa. Você passa a dividir o mesmo espaço. Não só no quarto, mas na sala, no banheiro, na casa, na vida. E aí você passa a conhecer algo que você não conhecia, porque você não convivia constantemente com a pessoa. E aí um começou a se irritar com o outro. Não tinha nem um ano de casamento e eles brigavam o tempo todo. Era uma loucura. Tudo era motivo para briga, para desavença, para alterar vozes e gritar um com o outro. E parece que tudo ia desmoronar, tudo ia acabar. E realmente chegou um momento que ela falou, não aguento mais, eu vou procurar um juiz. E realmente tinha um juiz sábio na aldeia. E ela foi conversar com ele. E o juiz acompanhou todo o processo deles se conhecerem, desse amor louco, dessa paixão fervorosa. E agora ela foi conversar com ele, a princípio, para acabar com tudo. Ele falou, eu não aguento mais meu marido. A gente briga demais. Sabe, tudo ele faz para me irritar. Eu não estou podendo mais. Eu acho que é melhor a gente separar. Aí o juiz olhou para ela e falou, mas não faz nenhum ano que vocês estão juntos, já quer separar? Me diz uma coisa, você não ama mais? Ela respirou profundamente e disse, eu amo sim. Eu amo mais do que eu amava. Mas a gente não se entende. O senhor compreende? A gente briga o tempo todo. Nada dá certo. Eu não quero mais essa vida para mim. Ele não está feliz, eu não estou feliz. A gente precisa cada um seguir seu rumo para cada um, né, ser feliz da sua maneira, porque juntos não está dando. O juiz olhou para ela novamente e disse, você o ama? Sim, eu amo. Se eu oferecer um remédio para você, você para com essa história de separação, porque eu sei de um remédio que vai resolver o problema. O senhor sabe o remédio? Sei o remédio sim. Então me dá o remédio logo, eu preciso desse remédio. Falei, calma, eu sei fazer o remédio, porém eu preciso de um ingrediente que não é tão simples assim. Você está disposta? Claro que eu estou disposta. Você o ama a ponto de fazer de tudo para conseguir esse remédio? Sim, me fala o que eu preciso fazer. Lá no alto da montanha, você sabe, tem um leão gigante, enorme. Sim, ele é assassino e todos temem ele. Verdade, eu preciso de um pelo da cauda dele. Mas como assim, seu juiz? Um pelo da cauda daquele leão especificamente? Isso, daquele lá. Mas, seu juiz, pronto, me traga que eu faço o remédio para você. E ela foi determinada a dar um jeito. Primeiro ela subiu na montanha e começou a observar o leão que ficava perto de um riacho. Ele ia todos os dias lá beber água. Quando o leão se aproximou, ela ficou escondida de longe observando. Mas ele era gigante, enorme, grande demais. Umas patas gigantescas, as garras muito afiadas. E quando ele deu um rugido, então ela saiu correndo, escondida. De que jeito que eu vou... E ela começou a pensar como ela poderia resolver o problema. Então ela fez o seguinte... Ela comprou vários pedaços grandes de carne, quase que um boi inteiro, né? Mas ela comprou várias partes.
Aí chegou um dia, ela foi um pouquinho mais cedo e deixou a uns 200 metros de onde ela estava e ficou escondida. O leão veio, cheirou e comeu aquela carne deliciosa, foi lá, tomou água e foi embora. Depois ela colocou, no dia seguinte ela foi e colocou a carne um pouquinho mais perto de onde ela estava. O leão sentiu o cheiro de alguém, mas ele comeu a carne, saboreou, foi lá, tomou água e foi embora. No outro dia ela colocou mais próximo e mais próximo. Um dia ela colocou próximo e não se escondeu. Ele veio, comeu, olhou e foi embora. Tomou água e foi embora. No outro dia ela estendeu a mão para o leão que veio e comeu em suas mãos sem fazer nada contra ela. Enquanto ele estava comendo, ela se agachou, pegou o pelo do rabo e puxou. Saiu lentamente enquanto o leão comia aquela carne e fugiu, foi embora. Chegou lá onde estava o juiz correndo. Seu juiz, agora sim. Tá aqui, ó. Tá aqui, olha. Aqui está o pelo da cauda de leão. Seu juiz olhou e falou: poxa vida, você é corajosa, hein? Ah, não importa, seu juiz, eu quero remédio, tá? Pega. Você foi assim, além de corajosa, teve uma paciência gigante para conseguir. Não importa, eu quero o remédio, me dá o remédio. Ele falou: calma, você já tomou o remédio? Como assim já tomou o remédio? Não, para, você tá zombando da minha cara. O senhor falou que ia me dar o remédio, eu quero o remédio, por favor, me dê o remédio. E aí o juiz falou: olha, eu não estou te pedindo paciência para você ter paciência, eu estou dizendo que o remédio para o seu casamento você já tomou. Como assim? Você teve coragem de enfrentar o problema muito maior do que você poderia e teve paciência até conseguir o que você precisava. Esse é o remédio. A mesma coragem e a mesma paciência que você teve para conseguir um pelo da cauda do leão é o que você precisa aplicar no seu casamento. Ela ficou em silêncio e foi embora. Você entende, meu querido? Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Jesus Cristo. A paciência é um músculo, exercite esse músculo. E acima de tudo, traga a Deus para perto de você, meu querido, que Ele, estando ao seu lado, a sua vida familiar, com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, tudo se torna melhor, porque estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença.